Sintetizando, com Alê Moreno. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou Alê Moreno e estaremos juntos para mais uma conversa incrível. Mas antes eu peço que você siga a gente aqui no YouTube, no Síntese DH, no Spotify, no Sintetizando e também no Instagram, no Síntese _Educacão. O papo de hoje com o meu querido Sérgio Godinho, da Escola da Serra de Belo Horizonte, Minas Gerais, aconteceu em maio de 2020, mas tem o frescor desta manhã. Naquele dia, eu começava com o meu querido Thiago Costa uma série de lives que aconteceram no ano todo e 2021 também. Foram momentos em que a gente ainda estávamos todos em casa e aí a gente encontrou uma forma de conectar com outras pessoas, de ouvir histórias e de aprendermos por que não. Então, nossa prosa que vocês ouviram a seguir, com mais ou menos 30 minutos, é uma síntese desse papo que durou mais de 2 horas. Espero que vocês gostem da conversa e fiquem agora com o Sérgio Godinho. Vamos lá? Sintetizando, com Alê Moreno. E eu queria, então, acho que a ideia aqui é a gente ter uma boa prosa, bem mineirinha, só faltou o pão de queijo, para que a gente discuta de um jeito muito gostoso educação como deve ou como deveria ser, né? Prazeroso, divertido e leve. E aí, Sérgio, eu queria que você se apresentasse, quem você é, e se quiser já emendar, começar a dizer como começou a história do projeto da Escola da Serra, seria lindo. Bom, eu sou o diretor da Escola da Serra de Belo Horizonte. Hoje eu não sou mais diretor executivo, eu estou mais, digamos, na retaguarda, sou uma espécie de um diretor-presidente da escola, mas este é um projeto de 16 anos já, que eu estou à frente dessa escola, e nesses 16 anos a gente vem buscando, né, um caminho de entender o que é, na verdade, a essência da educação. Porque a educação, se a gente for pensar, é um conceito ao qual foi se agregando aí ao longo do tempo uma porção de convenções, uma porção de formalismos, uma porção de fetiches que acabam por encobrir, na verdade, assim, o que é. É igual uma nuvem, né? O céu está muito nublado, você não enxerga direito o solo, então assim, é como se você não enxergasse direito o que significa a educação. Já a educação convencional hoje, já é um processo bicentenário, né? Ou seja, o avô do meu avô já estudou numa escola parecida com essas escolas convencionais. E além disso, né, a gente vai agregando uma porção de coisas que não têm a ver com a educação. Esse conceito vai se deturpando, vai se desviando, vai se obscurecendo e chega num ponto em que nós temos uma porção de gente, até às vezes muito bem intencionadas, mas que repetem coisas sem nem perguntar por quê, sem nem perguntar para quê, sem nem perguntar qual que é o sentido de certas coisas, achando que isso é educação, quando, na verdade, muitas dessas coisas têm muito pouco a ver com o sentido de educar. Bom, vocês devem estar perguntando, mas e aí? Fala então, né, concretamente. Então, eu vou contar para vocês que essa história de 16 anos nessa busca nos levou a ir eliminando, né, assim, essas coisas que não nos pareciam contribuir para a educação, nos pareciam desviá-la. E, para resumir, depois eu volto a cada uma e a gente fala especificamente, mas, para resumir, hoje a Escola da Serra é uma das escolas mais diferenciadas de todo o Brasil, e eu gosto de brincar dizendo que é uma escola cheia de não tens, mas não tem o bom sentido, né? Porque é uma escola que nós temos lá cerca de 380, quase 400 alunos, desde a educação infantil até o ensino médio, mas é uma escola que não tem uniforme, não tem sala de aula, não tem quadro negro,
não tem carteirinhas enfileiradas uma atrás da outra, não tem série, não tem etapa, não tem nota, não tem média para passar e não tem aula. Então, assim, é cheio de não tens, né? Isso é o que ela não tem. É claro que ela não tem esse monte de coisas e por isto, e não apesar disto, por isto é uma escola que funciona maravilhosamente bem, porque ela tem um monte de outras coisas que essas sim, né, no meu entendimento, são coisas que estão vinculadas à essência do significado de educar. Por exemplo, liberdade para os alunos tomarem decisões, para poderem negociar suas trajetórias de aprendizagem, para poder discutir com o professor o tipo de avaliação que eles vão ter, para poder negociar com o professor o tempo que eles vão dedicar a cada aprendizagem, dependendo da sua maior ou menor afinidade com uma área de conhecimento, com um tema. Eles têm também o protagonismo do processo de aprendizagem, né? Eles é que estão à frente deste processo. Eles têm uma busca muito mais cheia de significado do que o normal, eles têm um alto nível de exigência, eles têm uma educação que não cuida só da cabeça, mas de todo o ser, né? Em todas as suas dimensões, seja ela a sensível, a criativa, a do autoconhecimento, a física, a da socialização, e, evidentemente, também a dimensão intelectual, né? Então, mais ou menos, para quem ainda não conhece, esta é a Escola da Serra. Ô Sérgio, quando eu tive aí, eu me apaixonei, eu estou bastante conectado à educação também, não só pela educação da criançada, hoje com Criando Asas, mas também educação do adulto, né? E eu observo que nessa educação do adulto, no mundo corporativo, que se chama de educação corporativa, a gente às vezes fica lá nas empresas, essa é uma sensação, enxugando gelo, ou buscando coisas que poderiam ser resolvidas antes, por exemplo, nas histórias que você traz aqui. Vou dar uma coisa que sempre acontece. Precisamos desenvolver autonomia em 8 horas. Precisamos desenvolver protagonismo e espírito de equipe em 8 horas. De uma irrealidade assim completa, né? Quando eu ouço você falando, e aí eu queria entender se é isso mesmo, mas eu entendo que educação é um processo, né? E que o foco é nesse processo, e que muitas vezes o que acontece tanto em empresas quanto nas escolas é que o foco está só no resultado, naquele resultado Enem, vestibular, ou nas empresas bater meta, ou qualquer coisa do tipo. Faz sentido para você isso? Como você acha que conversa essa minha fala com a Escola da Serra? Bom, eu acho que é uma questão de você pegar uma ponta da linha ou a outra ponta da linha, né? Porque quando você tem uma exigência, por exemplo, né, de uma empresa, ela necessita de trabalhadores que tenham determinadas características, bom, ela está, então, digamos, lá na ponta da linha, já é um adulto trabalhando que provavelmente não desenvolveu ao longo da sua juventude certas características que agora estão fazendo falta. E o que a empresa, então, busca, eu não estou falando, evidentemente, quando ela vai fazer uma capacitação para algum processo específico da empresa, que, né, assim, digamos, exclusivo e é um ativo daquela empresa. Eu estou falando... Ou técnico, né? Muitas vezes pode ser técnico, né? Exato. Operar uma máquina, sabe? Exatamente. Então, aí é claro que tem que ser uma coisa muito específica mesmo. Eu estou falando mais quando essa instituição, essa empresa, busca o desenvolvimento de habilidades pessoais, né? Então, nesse caso, ela está tentando remediar algo que talvez não precisasse, se houvesse um investimento maior, mais consequente, lá no começo da linha. Porque, às vezes, por exemplo, eu vejo até famílias, sabe, Alexandre, que nos procuram muito com essa visão de resultado, né? É muito comum, é muito frequente, às vezes, um pai de uma criança de 9 anos chegar na escola, visitar e tal, aí agora, na hora de esclarecer as coisas,
vem a pergunta, mas eu quero saber como é que é a preparação para o vestibular ou para o Enem. E a criança de 9 anos de idade, eu falo assim, gente, mas quando ela tiver lá seus 17, 18, que for a hora disso, a gente nem sabe se vai existir Enem, a gente nem sabe se vai existir vestibular, né? Então, assim, mas ela está preocupada com aquilo que foi colocado para ela como se fosse a grande meta de um processo de educação que dura, se você for pensar hoje, apenas o que é a educação básica obrigatória, dos 4 aos 17 anos, nós temos aí 14 anos de educação obrigatória. Não é possível que esse esforço de 14 anos possa ser dirigido para uma pessoa fazer uma prova, né? Isso seria pouco demais e seria medíocre demais, né, como objetivo de um processo educacional dessa monta. Mas esses pais, na verdade, eles embarcam, né, numa espécie de uma neurose social que é resultado, Alexandre, daquilo que eu estava colocando no começo, é resultado desse obscurecimento do que é o sentido da educação. A criança vai para a escola para quê, afinal de contas, né? É para fazer prova, é para ganhar nota. Será? Será que a criança vai para a escola é para ganhar nota? Será que nota tem a ver com alguma coisa significativa em termos de educação? Ou será que não? A gente pode pensar, eu estou dando só um exemplo, um dos vários que eu poderia dar, mas ou será que a nota ela não é justamente alguma coisa que acaba contribuindo para deturpar a educação, levando um aluno, por exemplo, a 2 desvios. O primeiro, ele esquece que ele está ali buscando uma aprendizagem que por si só deveria ser uma coisa instigante, interessante, né, cativante para ele. Não, ele está preocupado com a nota, porque ele precisa de 7,5, ele não sabe se ele vai conseguir 7,5, ele não sabe se vai dar para ser 8. Então, assim, o foco fica completamente desviado. E depois, quando ele retorna, por exemplo, quando o professor retorna para ele a prova e ele recebe, a primeira coisa que ele quer saber, qual que é a primeira pergunta desse aluno? Eu tirei 8, eu sei, né? Ele vira para o lado buscando saber o que o colega teve, quer dizer, ele está ali competindo com o outro, né? Ele não está ali buscando entender, né, o que ele pode melhorar naquele processo de aprendizagem dele, né? Então, assim, esses desvios todos, eles são muito complicados por causa disso. Então, voltando, se a gente conseguisse tirar, né, todo esse entulho de cima do conceito de educação e investir num processo educacional que fosse realmente o que ele deveria ser, na minha opinião, no meu entendimento, 3 objetivos apenas. Primeiro, desenvolver e contribuir para o desabrochar de todos os potenciais dessa criança e desse jovem, os potenciais que ele já traz em si. Segundo, se apropriar dos pilares, desse legado gigantesco de conhecimento que a humanidade vem produzindo, né? Então, é direito de cada aluno se apropriar da essência desse conhecimento, não é? Ele é um herdeiro desse conhecimento. E terceiro, que ele consiga desenvolver, né, este conhecimento, né, e desabrochar os seus potenciais, somar isso a uma ética e a uma sensibilidade para ser uma pessoa capaz de promover transformações sociais, né, para o bem, para um mundo melhor, para um mundo que a gente está vendo agora, está berrando, né, falando que do jeito que está indo não dá. Então, assim, essa pessoa capaz, né, de promover mudanças positivas, né, na nossa forma de conviver, de estar no mundo, de estar né, de estar com as coisas, com o nosso trabalho, com os nossos amigos, com a sociedade, né, estar em sociedade, eu acho que é o terceiro objetivo da educação. Acho que se a gente conseguir essas 3 coisas, o que mais que precisa, né? Não? Todo mundo florescer seu potencial, se apropriar daquilo que é realmente significativo do conhecimento que foi acumulado pela humanidade e desenvolver a capacidade de transformar o planeta de uma forma ética e solidária. Para mim está feito, né?
Eu acho que é meio por aí, sim, e é engraçado. Vou falar da minha perspectiva do mundo corporativo, que quando chega na empresa, as pessoas pedem agora inove, né? Agora crie. Mas a gente recebeu uma quantidade tão grande de X vermelho ao longo da vida, nas nossas provas, nas nossas ideias, nas nossas conversas que o Sérgio falou no fundo da sala, que eu me recordo na imersão aqui de facilitadores, uma menina contou, uma jovem senhora, contou que quando ela era menina, a professora pediu para desenhar, olha só, Sérgio, pediu para desenhar um ecossistema. E ela, na cabeça dela, desenhou lá um pasto, uma casa e colocou uma vaca. Mas ela não sabia desenhar a vaca direito. Na visão dela, aquilo era uma vaca, mas parecia um cachorro. E a professora olhou para aquilo e falou assim, isso não é uma vaca, e tirou a nota B e deu nota C para ela, porque o desenho estava errado na visão da professora, um desenho de uma criança. E aí, essa mulher, ela falou que ela implorou para a professora que ela não podia tirar C, porque a família dela não admitia nota menor que B. E depois de um chororô lá, ela disse uma longa prosa, a professora mudou a nota dela para B. Mas ela só se deu conta do impacto disso no processo criativo dela, em uma série de coisas, conversando aqui numa roda na síntese. Foi engraçado isso. Ela falou, agora estou lembrando daquela mulher, como ela marcou minha vida negativamente. Então, como tudo virou ácido da minha... Eu fico lembrando de como eu sou agrônomo, né? Quando o solo é muito ácido, a raiz não cresce, né? Então, às vezes, essa acidez está no nosso entorno aqui, né? E aí não tem como planta nenhuma crescer num meio ácido. Então, tem professor que consegue acidificar o solo e impedir a criatividade. E ele fica lá, ele não está mais presente, mas ele está na mente do outro, né? E as empresas pedem muito, seja criativo, seja inovador. Por isso que eu acho que resolve na escola, na empresa é paliativo, resolve antes. Então essa história da menina, eu tenho várias histórias dessa, como por exemplo um menino que fez um sol verde uma vez, e ele me contou que fez um sol verde, e a professora fez um X vermelho gigante no sol verde, e falou assim, sol não é verde, sol é vermelho, você está errado para uma criança. Então aí eu falo, agora seja criativo. E aí depois tem aquela frasezinha que é assim, tem que pensar fora da caixa, né? Me irrita tanto essa história de pensar fora da caixa, me irrita muito, como várias coisas, mas essa é uma que me irrita. Fala aí, Sérgio. A gente também entende, isso também é uma deturpação, de que educar é tutelar. E quando você tutela, você está matando, né, assim, as possibilidades, a criatividade, né, e a autonomia daquela pessoa, né? Então, educar não é tutelar, ponto. E eu queria chamar a atenção aí para esse caso que o Alexandre apresentou, para quantas inadequações a gente pode identificar ali naquele caso, né? Você vê aí, por exemplo, primeiro, a professora falar, bom, isso aqui não é uma vaca. Puxa, peraí, será que ela nunca viu pinturas aí de Salvador Dalí, sei lá, de quantos artistas que desenham de forma totalmente abstrata, tá? Será que ela nunca viu aquele quadro lá, por exemplo, Guernica, né? Será que ela ia falar, não, isso aqui não é um touro, isso aqui não é uma... Sabe, afinal de contas, por quê? Né? Eu acho que segundo, né, uma outra coisa assim que é muito chocante, né, é a questão da nota, né, que a gente já viu. Para que serve a nota? Aí vai ela, além de falar que aquilo não é uma vaca, aí ela pega e dá uma nota baixa. Agora, por outro lado, eu fiquei pensando, gente, coitado dessa pessoa, né, eu não fiquei sabendo a idade dessa aluna aí. Pensa bem, uma criança que tem esse tipo de ordem não se aceita menos do que B. Então, assim, sabe, é estudar o tempo todo com uma espada de Damocles em cima da cabeça, né? Não. Então, assim, é muita coisa equivocada que acompanha a educação, né? Não é à toa que tanta gente não consegue achar gosto nesses processos. Quando você desestressa o processo de aprendizagem, você desestressa todas as relações. Você desestressa a escola. A Escola da Serra, ela é uma escola que, não vou dizer nunca, porque nunca
é tempo demais, né? Então, assim, mas é uma escola em que você simplesmente não vê briga, você não vê problemas de disciplina, você não tem aquela confusão que é normal, aquele mal-estar, aquela tensão, aqueles conflitos, aquelas, né, coisas que às vezes explodem, né, e vira uma catarse, às vezes às vezes até com uma certa violência nas comunidades escolares. A gente praticamente não tem isso. Claro, tem diferençazinhas aqui e ali, tem, mas assim, tudo que é resolvido de uma forma muito tranquila, sempre na conversa, no respeito, na escuta. E por que não tem isso? Por que você vai lá na escola, você instantaneamente percebe uma atmosfera de alegria, mas uma alegria serena, de solidariedade, de acolhimento, inclusive das crianças que têm deficiência, no meio dos outros normais. Você vê uma mesa sentando lá 4, 5 alunos do ensino médio, na hora que você vê um que está conversando e contando casos alunos, você vai ver, um menino que tem uma síndrome de Down, está lá numa boa e tal, porque se acostumaram a conviver de uma forma que não é competitiva. Primeiro, porque, como eu expliquei, dentro de cada salão, né, cada um está trabalhando aquilo que negociou com o seu professor. Então, eu sento aqui, tem meu colega ao lado, tem um na frente, tem outro aqui, cada um está fazendo o seu trabalho. Então, eu não estou competindo com ninguém ali, eu estou competindo comigo. Quando eu preciso de ajuda, eu chamo meus colegas, quando eles precisam, eles me chamam, né? Eu posso ter do meu lado uma criança, eu estou, por exemplo, no terceiro ciclo, eu tenho 16 anos, estou lá fazendo equação, sei lá, de segundo grau, que seja, ou estou mexendo lá com probabilidades, eu posso ter do meu lado uma menina autista que está com a mesma idade, mas ela está aprendendo a multiplicar, que é o que ela dá conta. E ninguém tem nada com isso, porque aquele é o trabalho dela, enquanto este é o meu trabalho, aqui é o trabalho do outro. Então eu não tenho que ficar me comparando com ninguém. Eu não tenho aquele estrelado, aquele bacana, que é sempre o bonzão geral, como eu não tenho aquele que é sempre o ruim, o que está sempre por baixo, entendeu? Porque cada um lá está dando conta daquilo que é o que ele tem que dar conta e o que ele pode dar conta, né? Então, assim, fica uma atmosfera sadia, onde a solidariedade tem muito mais espaço do que a competição, né? Então, assim, é um ambiente bacana mesmo, e a solução dos conflitos, ela é muito facilitada por tudo isso. O tempo está acabando, mas eu tenho uma coisa para trazer para o Sérgio, uma história que ele contou quando ele foi no Criando Asas, que seria legal ele contar, do ambiente, quando você diz que amarraram uma corda numa árvore, e aí o que você observou que a criançada começou a fazer? Você está lembrado dessa história? Das 1000 funções da corda na árvore? Então eu queria brevemente contar por causa do tempo e... Bom, na verdade essa história que eu contei, né, na verdade foi uma coisa que me impressionou, porque a gente tem muitas árvores lá na escola, a gente faz questão de manter a escola verde, muito simples, né? Uma escola com pouco cimento, o pátio é todo coberto por umas pedrinhas branquinhas, pequenininhas, né? Assim, a gente fez questão de não cimentar e manter tudo muito natural e muito simples, porque a simplicidade é um dos nossos valores, né? Essa ideia de levar as crianças a entender que a gente não precisa desse monte de cacareco que, sabe, a gente fica adquirindo achando que aquilo vai ser essencial para a nossa vida. Não, a vida é simples, ela pode ser simples, e é muito melhor a gente aprender a enxergar o que é essencial, né, e separar daquilo que é supérfluo, né, e se ater ao essencial. Então, assim, faz parte desses valores. Agora, e os meninos adoram, né, eles sobem nas árvores e tal, não sei o que, isso faz parte também a gente, né, assim, entende também que eles têm que ter esse direito de se experimentar. Se uma criança não se permite a ela chegar próxima do seu limite, como é que ela vai aprender onde está o seu limite, né? Então eles sobem nas árvores e tal, e gostavam muito em 2 galhos específicos lá, eles iam, né, se arrastando pelos galhos, e aí se soltavam lá de cima e caíam nas pedrinhas lá. Bom, em janeiro a gente faz a poda das árvores, né? E eu chamei o cara lá para fazer a poda, expliquei para ele tudo que tinha que fazer, falei dos galhos que a gente podia cortar. Ele marcou o dia,
Só que começou a chover, teve uma temporada de 15 dias de chuva, aí quando ele voltou para fazer a poda, eu demorei um pouquinho para descer, que eu estava ocupado. Quando eu cheguei lá, ai meu Deus, não gosto nem de lembrar. Adivinha o que tinha acontecido? Ele tinha começado a poda cortando os 2 galhos que eu tinha falado com ele para não cortar, né? Então, assim, eu fiquei muito desesperado. Eu falei, os meninos vão me matar, né? Porque eles amavam ficar, né, assim, pendurando os galhos e pulando e tal. E eu falei, meu Deus, mas... E aquela sensação ruim, né? Que não tem jeito do galho crescer de novo rápido, né? E eu fiquei pensando o que eu ia fazer. Aí eu tive uma ideia, mandei comprar aquelas cordas bem grossas assim e amarrei, né, numa árvore, uma lá no alto, amarrei outra, dei uns nós na corda para facilitar assim e tal. Véspera das aulas eu tive essa sacada e pus lá. E numa dessas árvores, eu imaginava, eu tinha posto a corda numa posição que eu imaginava que os alunos iam subir num degrauzinho que tinha ali e balançar nesse sentido. Para isso eu pus a árvore lá e tal. A cantina e as mesas que ficam fora da cantina ficam próximas dessas árvores, de lá, almoçando ou tomando um cafezinho lá, você vê a meninada brincando, né? E eu comecei a ver como que a brincadeira mais bacana que existe para criança é inventar brincadeira. E porque, primeiro, nessa área específica, bom, primeiro eles amaram a corda, as cordas, tal, virou o brinquedo principal deles, a coisa mais simples do mundo, mais barata do mundo. Sim, eles ficaram assim, eufóricos e tal, e não largavam, subiam, desciam, balançavam, rodavam e tal. Mas nessa árvore específica, perto desse degrau, eu comecei a observar todo dia. Primeiro, eles vinham, como eu estava planejando, lá no degrau, e pulavam na corda e balançavam para lá e para cá. Daí a pouco, um descobriu que ele podia balançar, correndo de lado do coisa, ele podia balançar. Daí a pouco ele descobriu que se ele tomasse mais distância e pulasse na hora da corrida, a corda tendia a enrolar em torno do tronco da árvore. Daí a pouco eu estou vendo na hora que ele estava já enrolando, vinha um outro e dava um outro empurrão, porque ele enrolava e aí começava a desenrolar com um impulso, né? Então, assim, gente, aí depois eu comecei a ver eles fazendo acrobacias, né? Ao rodar, eles viravam de um jeito meio de cabeça para baixo, ainda segurando na corda, uma coisa... Posso mandar um vídeo para vocês, se vocês quiserem, que eu cheguei até a filmar. E eu fiquei muito, sabe, assim, impressionado como que realmente, se você dá espaço para as crianças serem crianças, se você entende que um certo risco, claro que a gente não vai correr risco enlouquecido, né? A gente tem responsabilidade pela segurança das crianças, mas certos riscos, você abre espaço para tanta evolução das crianças, né? Eu fiquei pensando, às vezes aparece um pai lá, ou às vezes até uma visita de um educador, fala, nossa, mas você deixa subir nas árvores? Ixi, olha que no final do dia você vê, vai parecer a árvore de criança, entupir de menino lá em cima. Ela falou, mas você não tem medo de cair? Eu falei, olha, medo é uma palavra que eu não gosto muito, né? Assim, mas a gente toma todas as precauções. E me fala uma coisa, você acha que qual criança teria mais possibilidade de cair de uma árvore um dia que ela subisse? Uma da minha escola ou uma de uma escola que nunca subiu numa árvore? Né? Claro que a minha criança vai estar muito mais preparada, porque ela vai ter desenvolvido a sua motricidade muito melhor do que uma escola onde não se pode subir em árvore nenhuma, onde tudo é proibido. E eu vou dizer para você, sabe assim, nesses 15 anos que tem de subir em árvore, nesses 16, aliás, subir em árvore, balançar em corda, pendurar em galho, gaital, né, eu posso dizer a vocês que, na minha lembrança, teve uma queda leve, não teve grandes consequências, não. Quantas crianças eu teria impedido de se exercitar e de testar, inclusive, a sua ousadia, né? Os seus limites, se a gente proibisse isso? Nossa, é muito custo. Tem um certo risco? Tem. Mas a gente fica atento, a gente, quando começa a exagerar e começa a sumir lá nas grimpas, a gente fala, não, peraí. Aí não é por você, é por mim. Eu estou ficando meio grilado aqui, então me faz esse favor, desce aí um pouquinho. Então a gente faz desse jeito porque a gente entende que corre um risco, digamos, bem calculado,
mas em nome de um aproveitamento assim, gigantesco por parte das crianças. E dos adolescentes também, porque eles também sobem nas árvores. Sérgio, para você, óbvio, né? O que é uma aprendizagem significativa na sua visão? Poxa, bela pergunta, hein? Eu acho que a aprendizagem significativa é aquela em que o estudante consegue enxergar naquilo que ele está aprendendo algo que diga respeito à sua própria vida. Ou seja, ele consegue relacionar aquilo que ele está estudando com algo que tem a ver consigo mesmo, com a sua pessoa, com seus sonhos, com seus projetos, com o seu ambiente, com a sua família, com a sua cidade, com a sua realidade, com o seu país. Ele consegue fazer essa conexão, né? Aí talvez uma pessoa fale assim, mas então ele nunca vai achar uma conexão, por exemplo, para estudar a Revolução Francesa. Depende, porque a Revolução Francesa, se você for entregar, por exemplo, o estudo da Revolução Francesa como um fato isolado, hoje vamos estudar a Revolução Francesa. Definição, a Revolução Francesa foi isso, assim, assim. Puxa, vai ser a coisa mais sem significado do planeta, né? O aluno vai ficar falando, aí eu com isso, não é mesmo? Só que se você começa a questionar a democracia brasileira, né? O momento que nós estamos vivendo atualmente, você começa a levar esse aluno, ou a instigá-lo, ou a desafiá-lo a pesquisar por que essa nossa democracia funciona assim, o que funciona bem e o que não funciona bem, de onde que veio isso, e ele vai andando para trás, ele vai chegar na Revolução Francesa, e quando ele chegar lá, vai ter significado, porque vai vir completando uma jornada de descoberta que ele está fazendo, né, que tem a ver com, que começou naquilo que ele está hoje, né? Dá tempo de eu te contar um outro caso, ou vai cair? Bem rapidinho, tem a ver com isso também. Manda bala. Foi um aprendizado que eu tive também. Logo no início da Escola da Serra, lá pelo seu terceiro ano, assim, quarto, eu tive necessidade de colocar uma professora substituta lá na escola, porque a que eu tinha, né, e que já estava, a gente ainda não era tão diferente, mas já era bastante diferente. Então, assim, essa professora teve um problema de saúde, ficou afastada, e eu convidei uma outra pessoa para poder assumir. Ela era uma professora de biologia. E aí, um belo dia, eu cruzei no pátio com uma das alunas, uma aluna muito capaz, muito dedicada, muito arguta, e eu falei com ela, Laura, como é que está indo aí com a nova professora? Você está curtindo? Ela falou, era legal. Aquele jeito, assim, você, né, ficou a pulga atrás do orelha, assim. Eu falei, mas o que você está estudando? Você parece desanimada. Eu falei, eu estou estudando um sistema digestório. Eu falei, e você acha que você não está aprendendo direito? Não, porque você está tão desanimada. Ela falou, a comida entra por aqui, passa por ali, tá. Eu falei, gente, ela está sabendo. Por que esse desânimo? Não entendi nada, fiquei mesmo com a pulga atrás da orelha. Eu falei, gente, eu falei assim, aliás, antes dela ir embora, eu falei, mas peraí, Laurinha, por que você está desanimada assim? Logo depois dela me descrever, né, como é que funcionava o sistema digestório, eu falei, você parece estar sabendo direitinho. Ela virou para mim e fez uma pergunta que quase me derrubou no chão. Ela falou assim, e eu com isso? E eu falei, meu Deus do céu, uma menina tão brilhante, como é que ela não consegue enxergar significado numa coisa que está dentro do corpo dela, né? Não, eu fiquei muito... Isso é que o Piaget chama de desequilibração, né? Eu fiquei totalmente desequilibrado, né, com essa resposta dela e não conseguia entender e fiquei encucado com isso. Quando foi 1 mês e meio depois, a professora já tinha retornado e ela, né, era outro jeito dela encarar as coisas e tal. E aí um dia eu entro assim na biblioteca, aí tinha uma mesona comprida, na ponta de uma mesa tinha 3 ou 4 meninos lá, numa discussão acalorada, não é e tal, o outro, não é aqui, não é lá e tal. Eu fui chegando perto sem falar nada e vi que eles tinham umas anotações cheias de flechinha para lá, para cá, para lá, para cá. E eu olhei e tinha um mapa assim, né, do corpo humano. Aí eu
Eu cheguei e falei, uai, gente, que discussão mais bacana, o que é que vocês estão fazendo aí? Aí eles falaram assim, sabe o que é, Sérgio? Nós estamos aqui discutindo o sistema respiratório. Eu falei, eu disse, pois é, então assim, nós estamos aqui, nós já descobrimos que tem uma circulação, que o sangue vem para cá, passa para lá, passa não sei o que e tal, é bombeado para cá. Aí depois vai para o pulmão. E eu falei, sim, mas e por que vocês estão discutindo? Porque eu estou vendo que está cheio de flechinha para lá e para cá. Eu falei, não sabe o que é? Nós estamos tentando entender aqui o que acontece com o sangue depois que ele sai do pulmão. Nessa hora eu falei, eu entendi. Porque quando eles descobrirem isso, eles vão descobrir a grande circulação e a pequena circulação e vão matar a charada, né, desse todo aí. E nenhum deles vai conseguir falar e eu com isso. Porque vai ser um conhecimento que eles construíram ali. E na mesma hora eu fiquei pensando, entendi a Laura. Aquela professora substituta deve ter chegado um dia e falado, gente, hoje nós vamos estudar o sistema digestório. Vou explicar para vocês. Deve ter desenhado lá no quadro bonitinho, um diagramazinho, explicado que a comida entra por aqui, sai por aqui, não sei o que lá e tudo mais. E eu com isso. E eu com isso, Sérgio, é a pergunta que Sérgio encerra a nossa história aqui. Eu quero te agradecer demais, Sérgio, por esse papo. É um papo que tem o frescor dessa manhã e ele traz muita inspiração, muitas reflexões sobre o modelo educacional e sobre a nossa postura quando a gente pensa em aprendizagem significativa. Para quem curtiu, siga a gente aqui no Síntese DH, no YouTube, também no Spotify, no Sintetizando. Estamos também no Instagram, no Síntese_Educacão. Espero que vocês tenham curtido e nos vemos em breve no próximo programa. Até lá! Sintetizando com Ale Moreno.